Somos a comunhão, mais que uma igreja, uma família para pertencer. Que bom ter você em nossas celebrações presenciais. Prepare-se com fé e expectativa. O Espírito Santo quer falar de uma forma única e pessoal ao seu coração, através da ministração da palavra revelada. Evite distrações e, se possível, desligue seu celular ou coloque-o no modo silencioso. Vamos receber com alegria a mensagem bíblica de hoje. Boa noite, família. Somos a comunhão. Que a paz de Cristo esteja conosco. Amém? Amém. Não sei como você saiu de casa hoje para estar aqui. Não sei como foi o seu dia hoje. Mas talvez você tenha saído de casa e disse: Senhor, eu estou no meu limite. Eu estou sem paciência. Talvez durante o dia situações queimaram teu pavio até o limite. E você disse: me ajuda, Jesus, porque hoje não está fácil. Sabe, amados, a gente tem aí, ao longo desses dias, dessas semanas, aprendido, né, na série Frutos do Espírito. Nós vamos, até chegar no Pentecostes, nós vamos ouvir e aprender sobre os frutos do Espírito. E nós esperamos que a cada fruto nós estabeleçamos, então, processos com Deus, compromissos com Deus, para que o nosso coração esteja preparado para quando o Pentecostes chegar. Amém? Nós já recebemos o fruto do amor, da alegria, da paz. Então, que verdadeiramente nós possamos deixar com que o Espírito Santo habite em nossos corações com estes frutos. E nessa noite eu vou falar para vocês de um fruto que é super fácil da gente desenvolvê-lo. A paciência. Quantos botam a mão na cabeça aí junto comigo? Me ajuda, Jesus, né? Me ajuda, Senhor. Quando falamos em viver no Espírito, muitas pessoas pensam imediatamente em experiências intensas, em momentos marcantes, em manifestações espirituais. Mas ao longo desse período, dessa série de mensagens, nós queremos trabalhar o nosso caráter. Nós queremos aprender a praticar e verdadeiramente viver os frutos. E nós sabemos que a geração atual é a geração da tecnologia. A geração mais rápida da história estamos vivendo agora. Amanhã haverá outra mais rápida do que nós. Mas nesse momento, olhando para trás, nós somos a geração mais rápida. Uma geração ansiosa. Uma geração que tudo é para ontem. Mas eu preciso te dizer, o micro-ondas espiritual não funciona com Deus. Com Deus não existe aquela tecla do micro-ondas. Pipoca, pit. Aí, eu quero um carro, pit. Não vai funcionar assim. Não existe tecla, não existe micro-ondas na sua relação com Deus. A paciência, ela não é apenas sobre esperar passivamente, mas é a postura do coração enquanto espera. Qual tem sido a postura do seu coração? Se o amor, ele é a raiz, a paciência é a casca que protege o fruto enquanto ele amadurece. Precisamos estar maduros. Se o amor, ele revela quem governa nossas vidas, a alegria, ela sustenta e a paz nos estabiliza, a paciência revela o quanto estamos maduros no espírito. E muitas vezes não chegamos aonde tanto almejamos, porque ainda não amadurecemos o que precisa ser amadurecido para viver o que Deus tem para nós. E talvez esse seja um dos maiores confrontos da nossa geração, porque a gente quer o imediato. Oxe, não aconteceu ainda não? Oxe, não mudou ainda não? Ah, esse homem ainda está assim. Ah, esse menino ainda está assim. Ah, esse chefe ainda está assim. Ah, não chegou ainda não. A gente quer tudo para ontem, para agora. Now. O problema é que Deus, ele não trabalha na velocidade das nossas exigências. Ele trabalha em processos. E processos, às vezes, são dolorosos, são lentos. Porque quando a gente tenta acelerar aquilo que Deus está amadurecendo, a gente gera frustração, a gente gera cansaço. E muitas vezes, mas muitas vezes, a gente gera a desistência. Cansei.
cansei. Porque, família, o imediato, ele não quer fruto, ele quer consumo. O imediatismo, ele quer gerar consumo. Mas Deus, Deus, ele não fabrica produtos, Deus cultiva filhos e você está sendo cultivado pelo Senhor nesse processo. Então, é muito importante a gente também entender que a falta de paciência não é apenas uma questão de temperamento, porque muitas pessoas dizem, porque papai era assim, porque minha mãe é assim, então é hereditário. Não tem nada a ver com isso. É um sintoma espiritual. É reflexo de um coração que não aprendeu a confiar plenamente em Deus. E baseado nisso, nessa noite eu quero compartilhar com vocês pelo menos 3 verdades sobre viver uma vida com paciência. Amém? Quantos estão preparados? Amém? Vamos embarcar nessa, vamos desenvolver esse fruto, vamos receber do Espírito Santo de Deus mais porção para chegarmos prontos e preparados para sermos cheios em Pentecostes. Amém? Vamos orar? Jesus, essa é a tua palavra. Que ao meditarmos nela, sejamos envolvidos e invadidos, mas acima de tudo, Pai, transformados pelo teu mover. Em nome de Jesus, amém. Então, para ter uma vida de paciência, em primeiro lugar, precisamos seguir firmes no processo. Lembra que eu falei do processo? Paciência é fidelidade ao processo. Você tem sido fiel? Ou você tem tentado acelerar o fluxo, o rumo das coisas? Lá em Hebreus 10:35 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. O autor de Hebreus aqui, ele começa falando sobre não abandonar. Não abandonar. Isso revela o maior perigo no processo, que não é a demora, mas é a desistência. A gente se cansa, a gente fica triste, a gente desanima, a gente acha, já condena o processo. Não tem jeito, esse homem não tem jeito. Eu não tenho jeito, eu sou estressada, eu sou assim, eu não tenho paciência. Esse menino não tem jeito, essa doença não vai embora, esse emprego não vem. A gente se cansa. E aí onde mora o perigo, aí onde moram as brechas. O imediatismo, ele nos ensina que se não está acontecendo, se não aconteceu, tem algo errado. Tem algo errado e o errado sou eu, ou eu estou no lugar errado. E aí você começa a achar um monte de catástrofe para justificar porque as coisas não aconteceram. Ao invés de simplesmente tentar entender que você está vivendo um processo. E esse imediatismo muitas vezes gera em nós ações de comecei, não terminei. Comecei para a academia, já treinei 30 dias, não emagreci nada, cansei, deixo de ir. Estou sem comer açúcar faz 60 dias, não emagreci nada. Volto a comer açúcar com toda a gota. Eu estou indo para a igreja, mas meu marido não vai, eu vou sozinha, não vou mais. A gente sempre encontra um responsável para as coisas que não aconteceram. Ao invés de entender, eu estou em um processo. Nós começamos projetos, relacionamentos, mas não permanecemos. Quantos casais chegam até a gente, eu cansei, eu não aguento mais essa mulher, eu não aguento mais esse homem, para mim acabou. E eles põem fim a um projeto que diante do Senhor, eles disseram que ia permanecer até a morte. Quantas pessoas estão estudando para concurso, não consegui passar, cansei. Bota o seu próprio negócio, não dá certo, a primeira remessa de venda não saiu, está aqui encalhado. Ao invés de dobrar o joelho e orar, e clamar, e buscar estratégia, ele simplesmente desiste. Aí compra por 20, vende por 10 e está lá o caos, furo financeiro. O reino de Deus, ele exige permanência. Maturidade exige tempo. Um fruto não fica maduro, não nasce maduro. Um fruto, ele passa por um processo. Esse final de semana nós estávamos numa trilha e tinham muitos pés de manga. E eram baixinhos e tinham muitas mangas penduradas. E a menina disse assim, pode pegar a manga. E aí a gente foi, tinha gente pegando
manga, tinha manga madura. A manga que eu peguei, ela não estava madura. Eu toquei nela e vi que ela estava ainda verde. Eu não tirei o fruto. E alguém disse assim, tu não vai levar, Jaque? Eu disse, não, ela não está pronta para ser consumida. Às vezes, na nossa vida, nós estamos perto, mas ainda não está pronto para ser consumido. Não está pronto para ser vivido. Porque maturidade exige o tempo. E aquilo que é profundo não acontece rápido. Talvez você esteja passando por um processo que a sua paciência está te fazendo quase desistir de seguir firme nesse processo. Mas deixa eu te dizer, a fidelidade ao processo, ela fará a diferença para que você alcance aquilo que o Senhor te prometeu. Não se esqueça, é muito fácil cancelar algo, cancelar alguém. Está demorando? Cancela a assinatura. Essa internet não está prestando, cancela a assinatura. Não é assim que a gente faz, né? Não é assim. Esse negócio não está dando certo, cancela, apaga. Mas Deus é o Deus de permanecer. Permanecer ainda que não esteja vendo fruto. Permanecer ainda que. Porque o Espírito Santo, ele não forma pessoas instantaneamente. Ele forma ao longo do caminho. Acredite, você está sendo formado. Você está sendo forjado. Mas, pastor, eu já tenho 60 anos, não estou formada, não. Será? Agora eu vou na ondinha do será? Será? Antes de Pentecostes, os discípulos, eles tiveram que esperar. E eu quero te lembrar uma passagem que está lá em Atos, no capítulo 1, quando Jesus ele ordena para os discípulos assim, fiquem em Jerusalém. Mas fala assim, vou ler exatamente como está. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai. Jesus disse o quê? Esperem. Ele deu um prazo? Não, né? Aí mais na frente, diz assim em Atos 2. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles esperaram, sem saber qual era o tempo, mas permaneceram e estavam lá obedecendo uma ordem, um processo. Em Atos também diz que enquanto eles esperaram, eles perseveraram em oração. E o que é que a gente faz quando a gente está esperando? A gente reclama, a gente murmura, a gente abandona. E eu pergunto, se os discípulos, eles tivessem decidido sair, se um deles tivesse decidido sair antes daquele dia, eles tinham perdido a oportunidade de viver o maior avivamento da história, que foi Pentecostes. Que oportunidades você tem perdido por não esperar? Por não ter paciência de viver o processo? Por ter abandonado processos, sonhos, metas, ações no meio do caminho? O imediatismo, ele constrói cabanas que caem na primeira tempestade. Mas a paciência, ela edifica catedrais que atravessam gerações. Espere com paciência no Senhor. Construa catedrais na sua história. Amém? Uma vida paciente, ela segue firme no processo e também ela confia no tempo de Deus. Paciência é confiar no caráter de Deus. É entregar o controle e entender que nós somos mordomos nessa vida. Servimos e precisamos estar dispostos a perseverar. No verso 36 do capítulo 10 de Hebreus está escrito assim: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Observem, o texto é direto. Perseverem. Ele não dá opção. Ele diz que nós precisamos perseverar. Isso confronta diretamente a lógica da nossa geração, que é imediatista. Eu quero agora, e se não for agora, eu desisto.
A nossa pressa, muitas vezes, é um grito: Deus esqueceu de mim. Deus não está me ouvindo. O tempo de Deus é diferente do meu tempo, eu cansei. Quantas vezes nós escutamos isso? Ou quantas vezes nós não falamos isso? Porque nós fomos ensinados a buscar resultados rápidos, respostas rápidas. E tudo é para ontem. Não sei quem tem adolescente aqui em casa, mas lá em casa a gente tem 2 e tem uma que ela é acelerada. E se a gente não freia, tudo dela é para ontem. Ela pediu, não aconteceu, pronto. Já a gente está ensinando o processo da paciência. E eu sou casada com um homem bem paciente, graças a Deus. Pastor Marcelo é o oposto da paciência. E olhar para ele ao longo desses 18 anos tem me ajudado, tem me inspirado, me constrange. Opa! Se ele está calmo, eu vou ficar calmo. Quando como tu vai viver 200 anos, então eu tenho que me acalmar, porque eu não vou morrer antes de tu, não. Vou ficar com tu até o fim. Aí ele faz, morra que eu caso. Então eu vou me acalmar aqui, quando eu estou acelerada. Ele, se morrer, eu caso. Eu digo, então, peraí que eu vou ficar aqui quietinha, que eu não vou deixar meu velhinho aí, não. Estou aqui com você. Mas Deus, Ele está interessado em quem você está se tornando nesse processo, muito mais do que a velocidade com que as coisas acontecem. E aí vai de encontro ao que nós queremos. Nós queremos velocidade, nós queremos resposta, e Deus quer uma mulher forjada, um homem fortalecido, e Deus quer intimidade, Deus quer relacionamento. Nós queremos resultados práticos. Deus quer resultados nas nossas vidas, na nossa intimidade. Nós queremos acelerar porque nós não confiamos que Deus está no controle do tempo. Queremos resolver, às vezes porque estamos vendo as coisas acontecendo e começamos a sentir medo de não dar conta, de faltar. Mas Deus está no controle. Observe que o texto fala assim, depois de ter feito a vontade de Deus. Aí eu pergunto, você tem feito a vontade de Deus? Quem tem sido você na sua relação com Deus? Aquele que apenas pede, que espera, ou aquele que se entrega, que doa? Aquele que vive um relacionamento íntimo, sem se preocupar, mas crendo que Deus vai fazer. Às vezes a vontade de Deus é apenas que você espere nele, com integridade, com lealdade, com entrega. Talvez Ele esteja esperando ações como esta, para mover todo o cenário. Todo o quebra-cabeça, colocar no lugar. A paciência espiritual é uma declaração de confiança. É dizer, eu não estou vendo agora, mas eu sei que Deus está agindo. Manhã ela está tratando, ela tem um câncer que a médica disse que não tem cura. O diagnóstico é assim, tratamento paliativo para garantir sobrevida do paciente. Está escrito no laudo que foi dada a entrada no INSS. Mas eu creio que Deus está agindo. Fazem 2 anos que ela está fazendo quimioterapia. Nós fizemos um exame de imagem essa semana. E o exame de imagem saiu assim, metástase estável. É Deus agindo, gente. É Deus agindo. Está escrito estável. Não houve crescimento. Ninguém está vendo. Deus está agindo. Porque nós precisamos acreditar, confiar, sem ver. O corpo dói, perde peso, dói aqui, dói ali. Mas Deus está agindo. Não é porque ela está sentindo dor que Deus não está agindo. Não é porque está emagrecendo que Deus não está agindo. Deus age onde a gente não vê. A.W. Tozer escreveu assim: Deus nunca tem pressa, mas Deus nunca se atrasa. Então Deus não está atrasado. O relógio de Deus não é a pilha, é no sobrenatural. Então não tenha medo do relógio dele ter parado e ele ter esquecido de você. Lembra da sementinha? Um agricultor, quando ele planta uma semente, ele não grita para ela crescer. Ele não fica lá, vai, cresce, cresce. Não, ele confia na biologia. Ele sabe que a semente vai entrar, a terra vai germinar, ela vai crescer, ela vai florescer, o fruto vai nascer e ele vai ser consumido. Não é assim?
nós precisamos confiar na teologia, no caráter de Deus. Confie no caráter de Deus. Ele nunca, nunca vai estar atrasado. Ele é altamente preciso, ele é cirúrgico. Mas a pergunta é, você tem feito a vontade de Deus? Enquanto o imediatismo, ele gera ansiedade e frustração, a paciência no espírito, ela gera estabilidade e confiança. É crer mesmo sem ver. É saber que Deus vai fazer, mesmo sem ver. Eu lembro de um dia, nós estávamos em casa, éramos pequenos. Painho, ele trabalhava de servente de pedreiro, obra, essas coisas assim. Então, época de chuva, esse profissional não pinta, não faz serviço porque ninguém quer fazer. Era final de ano que a gente tinha fartura porque tinha muito serviço de pintura. E um dia nós estávamos em casa, somos 5 filhos, mas pai e mãe, são 7 pessoas dentro de casa. Nós não tínhamos o que comer naquele dia. E eu lembro que pai saiu para trabalhar, para tentar fazer um bico. Ele não saiu, tinha um trabalho fixo, ele ia tentar alguma coisa para trazer alimento para casa. E ele deixou nós 5 em casa. Eu sou a mais velha e ficou para me tomar conta de todo mundo. E ele disse, até a hora do almoço eu volto. Tudo bem. Eu sabia que meu pai ia voltar. Não tinha nada para a gente comer. Mas eu sabia que meu pai ia voltar, porque ele é meu pai. Ele prometeu que voltaria. Então, por que eu não confio em Deus? Deus é o nosso pai. Deus não vai deixar faltar. E pontualmente, ao meio-dia, meu pai chegou com 5 pães. Não tinha o pão dele, mas tinha os nossos pães. Deus não deixou de cuidar de você. A hora só não chegou. A paciência é a forma de fé que olha para o relógio e diz, está tudo bem. O dono do tempo sabe o que está fazendo. Então, olhe para o que tem tirado a sua paciência, o que tem mexido no seu coração, o que tem gerado aflição e diga, está tudo bem. O dono do tempo sabe o que está fazendo. Repita isso para o seu coração. O dono do tempo sabe o que está fazendo. Amém? Em terceiro lugar, uma vida de paciência, ela vive na perspectiva eterna. Veja o que diz no capítulo 10, verso 37 de Hebreus. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Aleluia! Esse texto, ele traz algo maior, ele traz a perspectiva. E eu sei o quanto é difícil o esperar. Eu sei o quanto é difícil ouvir um pouco mais, ainda um pouco. Para quem está sofrendo, para quem está esperando, para quem está na perspectiva de receber. Um dia é como se fosse um ano. Mas o autor de Hebreus, ele nos convida a olhar para a janela da eternidade. E você nesta noite é convidado a olhar na perspectiva do eterno. Quando você entende que existe algo além do agora, você começa a viver o agora com mais equilíbrio. Amém. O imediatismo, ele se prende no presente. Tudo precisa acontecer agora, resolver agora, dar certo agora. E é aquela pressão, e você não dorme, e você fica ansioso, e você passa a noite acordado, sem conseguir dormir. Ou então vai lá para o remédio, toma um chazinho natural, é bom, pode tomar para dormir, que ajuda a tratar a ansiedade também. Mas lembre-se, em Cristo você é vencedor. Em Cristo você pode todas as coisas. Cristo tem algo eterno preparado para você. E nem tudo que você precisa tem que acontecer hoje. Nem tudo que precisa acontecer hoje na sua vida para poder fazer sentido amanhã. Então tenha paciência. É muito importante nós alinharmos as nossas expectativas às expectativas do Senhor. Então,
Você está esperando algo? Pergunta, Senhor, o que tu tens para mim? Senhor, o que tu tens planejado para a minha vida? É isso que eu planejei? É isso, Senhor, que eu esperei? Porque a frustração, ela nasce quando tentamos espremer toda a nossa felicidade neste mundo temporal. Mas a paciência, família, a paciência, ela floresce quando lembramos que o grande final ainda não aconteceu. Esperei com paciência no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O tempo, ele não anula a promessa. O tempo prepara o que Deus fará. Passe pelo tempo, confiando que o Senhor está com você. Enquanto o imediatismo, ele quer resolver agora, a paciência, ela confia que Deus está construindo aquilo que eu estou esperando. E lembre-se, o Espírito Santo é o penhor, o Espírito Santo é a garantia da eternidade. Ele nos dá paciência, porque Ele nos garante que no final, a história está escrita comigo sendo vitoriosa, com você sendo vitorioso, com você alcançando aquilo que Deus tem para você. Mas lembre-se sempre, alinhe aos céus aquilo que você tem pedido, porque nem tudo o que você quer é a vontade do Pai para você. Por isso é importante nós ajustarmos os nossos sonhos aos sonhos de Deus. Apresenta para Ele, sonha com Ele, escreve para Ele e ouve o que Ele está dizendo para você. Eu lembro, em 2014, nós perdemos o nosso 5º filho. Estávamos grávidos de Miguel. Miguel estava bem, a barriga estava crescendo. Nós vínhamos à igreja, sabia? Nós sentávamos nos bancos da igreja. Domingo sim, 10 domingo não. Ia na célula uma vez, 10 vezes não. Nós vínhamos à igreja. E nosso casamento estava um caos. Caos. E nós estávamos grávidos. E com 5 meses, o coração de Miguel parou de bater. E eu só queria acabar aquele processo de dor. Nosso bebê morreu. E eu queria acabar aquele processo de dor. E a médica disse, você vai para casa e amanhã pela manhã, por isso que eu estou te dizendo, eu sei o que é esse espaço de tempo, espera que vai chegar. A dor está lá e você está esperando. Nós fomos para casa e voltaríamos pela manhã para a maternidade. Aquela foi a noite mais longa de toda a minha vida. Talvez aquela noite durou séculos, mas foi a noite em que nós, juntos, como família, aprendemos a ouvir a voz de Deus. Foi a noite em que nós, eu costumo dizer que de verdade, eu e Marcelo nos tornamos um. E choramos, abraçados, a barriga ali, já sem vida, passando por aquele processo de dor, chorando por um bebê que já não estava vivo. E eu achava que quando chegasse na maternidade, acabou, tira e acabou. Não. Foram longas 12 horas, com a indução de parto, porque não podia fazer um cesáreo. Longas 12 horas, sentindo contrações que eu não senti para ter meus filhos, que foram cesáreos. Sentindo contração, sentindo dor, mas sendo forjada pelo Senhor, na paciência, de entender que mesmo na dor Ele tinha um propósito. E o propósito de entregar Miguel ao Senhor foi ver o meu casamento florescer, amadurecer. Então tem coisas que doem, para que nós possamos poder colher os frutos. Entregar Miguel ao Senhor foi poder acessar a árvore e colher o fruto maduro. E hoje o nosso casamento vocês conhecem, nossa família vocês conhecem. Mas para chegar aqui, existiu uma entrega. E nós deixamos então de frequentar os bancos para fazer a vontade do Senhor. Porque nós entendemos, naquele processo de dor, que Jesus estava nos chamando para perto. Talvez eu nunca tenha ouvido Deus falar tão diretamente comigo, quanto naquelas horas em que eu chorava de dor, de contração. Mas eu escutava Ele dizer, eu estou com você. Eu nunca te abandonei. Eu sou o teu Pai. E passamos por aquele processo, vencemos,
e estamos aqui. O imediatismo queria o resultado. Eu queria simplesmente tirar o bebê e acabou e pronto e vamos embora. Não. Eu precisei passar pelo processo. Meu corpo precisou sentir aquele processo. Porque Deus, Ele trabalha nos processos para formar pessoas íntimas com Ele, fortalecidas com Ele. Finalizando esse tempo de ministração sobre a paciência, enquanto os salmos vêm vindo aqui para frente, eu preciso te dizer que a pressa pode até te levar mais rápido, mas somente a paciência te leva ao mais profundo. A paciência, ela não é um autocontrole humano, ela não é força de vontade, mas ela é fruto. É algo que cresce naturalmente quando nós estamos conectados à videira. Você tem se conectado à videira? Tem se mantido conectado à videira? Não peça paciência. Não. Quando eu entendi que eu não tinha que pedir paciência ao Senhor, eu tinha que pedir presença. Porque se nós estivermos cheios da presença, cheios do Espírito Santo, se o Espírito Santo habitar em nós, o tempo dele se torna o nosso tempo. Se o Espírito Santo está em nós, nós não temos pressa, nós não tentamos acelerar o processo, nós não gritamos com o processo, nós recebemos e sabemos aonde buscar força, aonde buscar refúgio. Eu não estou dizendo que você não vai chorar, eu não estou dizendo que você não vai se jogar nos pés de Jesus, segurar o olho e dizer, vem cá, você só sai daqui quando entregar minha bênção. Não, eu estou te dizendo, busque a presença, porque na presença você não vai murmurar, você não vai reclamar, você vai buscar Jesus. Espírito Santo, vem cá, Espírito Santo, vem cá, anjo, fica aqui, me abençoa, entrega a minha bênção. É pedir do jeito certo, é clamar do jeito certo. Porque aquele que não sabe esperar em Deus, não sabe viver. Esperar por Deus não é perder tempo, mas é ganhar profundidade para suportar o peso da glória que virá. Jesus, Ele tem te chamado para águas profundas, para um relacionamento ativo e vivo, mas você só tem pedido, você tem esperado que caia de bandeja na sua mesa, e você tem negociado a sua intimidade, o seu relacionamento, a busca pela presença do Senhor. Tenha sede de presença. Porque quando nós estamos cheios da presença do Senhor, os frutos, eles vinam de nós. Eles são sentidos por quem está ao nosso lado. Eles são vividos porque eles estão nos nossos poros. A gente exala os frutos do Senhor. Se essa palavra faz sentido em alguma situação de sua vida, eu quero convidar você a ficar de pé. E eu quero convidar você a começar a entregar ao Senhor agora. Sabe, identifica qual a área da tua vida você está tentando dar um jeitinho. Qual a área da sua vida você tem tentado acelerar os processos. Qual a área de sua vida você precisa dizer, Jesus, vem cá. Eu não quero mais acelerar, eu quero tua presença. Eu quero tua presença no meu trabalho. Eu quero tua presença no meu casamento. Eu quero tua presença, Senhor, nos meus sonhos. Eu cansei, Jesus, de carregar esse projeto sozinho. Jesus, eu não estou conseguindo. Começa a pedir, Espírito Santo, me enche de ti, Senhor. Porque se eu for cheia de ti, eu saberei esperar com paciência no Senhor. Eu confiarei em ti, Senhor, e saberei que tudo tu farás. Começa a chamar o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos enche de ti. Vem, Jesus, deixa a gente sentir a tua paz, deixa a gente sentir a tua alegria, o teu amor, a paciência que vem de ti, Jesus. Vem, enche-nos, Senhor. O coração que chegou nessa noite vazio, estressado, entristecido, Pai, mal-humorado, com vontade de desistir dos seus sonhos, desistir, Senhor, dos seus projetos. Enche esse coração com a tua presença, Senhor.
Tu que és luz, Tu que és água viva, vem, Senhor, sobre esse coração agora. Que as Tuas verdades sejam impressas em nós. Começa a entregar ao Senhor. Diga: Jesus, eu não quero mais o controle dessa situação. Eu entrego a Ti, Senhor. Eu entrego a Ti, Jesus. Ah, Espírito Santo, nós dependemos de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Tua presença. Nós precisamos, Senhor, entregar a Ti o controle. Então nos ajuda, Pai. Senhor, nos ajuda. Recebe, Senhor, nossa oração. Abençoa a Tua igreja.